aí o profeta vai olhar para outra direção e ele vai ver outra cena. Quando ele vê essa outra cena, ele pergunta para o anjo ao seu lado e fala: o que é isso, meu senhor? Aí o anjo vai falar: isso aí são os chifres que amedrontaram o povo de Israel. Né? E o que o profeta está vendo? O profeta está vendo 4 chifres, e esses 4 chifres estão aqui, e ele pergunta o que são isso, e o anjo fala que esses chifres aí são os chifres que amedrontaram, que subjugaram e que maltrataram o povo dele. E aí de repente vem 4 ferreiros e eles afugentam esses 4 chifres. Primeiro, o chifre aqui sempre traz a conotação de poder, de força, orgulho também, né? Então, quando ele está falando de chifres, ele está falando sobre forças exteriores que dominaram o povo. Então, a gente está falando de povos dominando Jerusalém, dominando o povo de Deus, né? Subjugando eles. 4 não quer dizer que são 4 nações. Ah, vamos contar, 4 chifres, vamos lá. Essa nação, é aquela. Não, a ideia não é essa. O número 4 vai aparecer outras vezes, em momentos diferentes da visão. E o mais provável é que lembre os pontos cardeais. Norte, leste, sul. Né? A gente vê assim os pontos. A ideia de 4, ela é uma ideia de todos os lados. Então, representa uma oposição que o povo vivia de nações de diferentes lugares. E que, literalmente, eles estavam assim, sendo oprimidos de todos os lados. O próprio momento histórico deles é isso. Eles estão rodeados de nações vizinhas ali e nenhuma das nações está interessada no reerguer do povo de Israel. Agora ele está falando que eles foram subjugados por forças, por esses chifres, mas esses chifres serão subjugados e amedrontados por forças maiores do que eles. A gente pode pensar, por exemplo, que Babilônia é uma força que subjugou o povo, mas que mais tarde veio uma força maior que a Babilônia para subjugar ela, a saber, o Império Medo-Persa. E depois do Império Medo-Persa, veio uma força maior que o Império Medo-Persa para subjugar ele, a saber, a força grega. Depois, os gregos foram subjugados por romanos, né? De forma que todos esses desdobramentos da história constituem no próprio Deus fazendo a obra entre as nações, julgando cada um. Porque quando Israel ele foi ser subjugada, aquilo para Israel era o castigo. Aquilo era a punição por eles terem por muitas gerações de abandono e de descrédito, de quebra de aliança e de não ouvir a voz de Deus. Agora, o que para Israel significa neste momento a restauração, significa necessariamente o subjugar dos povos que antes a amedrontaram. Então, a figura de outros povos subjugando essas forças que antes oprimiram Israel está sendo refletida nesses 4 ferreiros aí. Eles vêm em subjugo. Pessoal, a gente também não deve pensar que são chifres flutuantes, né? Assim como a gente sabe que não precisava o cara da visão dizer pra gente que aquele exército de cavalos tinha homens sobre homens montados nos cavalos, né? O animal, o portador desse chifre, fica a nossa imaginação também. Não são chifres flutuantes, são animais que possuem chifres, até porque eles podem ser amedrontados, ok? Então imagine, poderia ser touros com chifres grandes, e vem os ferreiros e show, né? Amedrontam eles saem correndo. Poderiam ser bodes com chifres grandes. Qualquer animal que tivesse um chifre avantajoso, ele poderia caber perfeitamente aqui nessa visão, tá bom? Mas não se trata de chifres flutuando assim e correndo sozinho, se trata de animais chifrudos que estão sendo amedrontados por ferreiros, por seres humanos, que por ser seres humanos são maiores, são mais, talvez não mais fortes, mas mais espertos, mais estrategistas e vão dominar eles. A mensagem aqui dessa visão, então, é que todos aqueles que subjugaram vocês, Israel, serão também subjugados. E você passou por esse tratamento, e eu julguei você, Israel, mas eu sou Deus que também julgarei as outras nações, inclusive aqueles que subjugaram vocês um dia. Chegamos em outra visão, o profeta torna a levantar os olhos, agora a gente está no capítulo 2,
Essa é a terceira visão. Ele viu um homem que está com um cordel. Um cordel é um instrumento usado pelos construtores para medir os diâmetros da construção. Então ele vê ali um homem segurando um cordel e medindo os limites ali de Jerusalém. De novo, ele pergunta, para onde vais tu? Essa pergunta ele não faz para o anjo, ele faz para o homem que está com o cordel, né? E aí o homem está falando, eu estou indo medir Jerusalém para ver qual é a largura, qual é o seu comprimento. E aí o anjo saiu, eis que saiu o anjo que falava comigo, a outro anjo, dois anjos aqui se encontraram. Tem um anjo ao lado do profeta, ele sai ao encontro de outro anjo, e um fala para o outro, fala a esse jovem, qual jovem? Zacarias. Né? Zacarias, é por isso que a gente sabe que ele era relativamente jovem, ele estava na casa dos 30, ele não era um homem idoso como o profeta Ageu, ele era um profeta que estava entre seus 30 e 35 anos de idade, e a mensagem que deve ser falada para ele é a seguinte, Jerusalém será habitada ainda, e ela será como uma aldeia sem muro. Esse lugar vai encher de gente, esse lugar não é esquecido. A figura do cordel, da medição, ele pode trazer a mensagem de que Deus conhece o povo, de que Ele está lá no meio do povo, Ele sabe todas as particularidades daquele povo. E algo importante aqui, que é o que faz Zacarias ser tão belo em muitas das suas profecias, é que ele mostra esse lado do reino messiânico que inclui todas as nações. Porque ele não está falando de uma Jerusalém com muros. E é claro, a gente está trabalhando aqui aspectos espirituais do povo, não uma Jerusalém física. Ele está falando de uma Jerusalém que não tem muros, é como uma aldeia. As pessoas entram e saem, tem livre acesso ali. As pessoas entram e saem para ir no templo, pessoas de todas as nações podem estar ali. Então, esse é um aspecto da Jerusalém, do povo de Deus, né, que recebe pessoas de todos os lados, porque eles não têm qualquer muro de divisão. O que une eles ali é a adoração ao Senhor. Nós temos, então, entre uma visão e outra aqui, do versículo 6 ao versículo 13, um momento também de restauração para o povo. Não é uma visão, mas é uma profecia onde o profeta fala, ei, volta você que está em lugares longínquos, né? O Senhor falando para o povo que estava disperso em outras nações, ele falando, voltem, podem voltar, agora eu vou favorecer vocês, agora é o momento que eu vou cuidar de vocês, agora é o momento que eu vou curar essa ferida em vocês aí. Então esse trecho, ele fala basicamente sobre isso. Nós temos agora no capítulo 3, uma outra visão, e o profeta começa dizendo, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Essa visão traz o nome desse sacerdote, que era o principal líder religioso da época, Josué. Em outra visão nós vamos ter a menção de Zorobabel, isso é comum aqui no livro de Zacarias, e é importante mencioná-los porque o povo está sendo exortado e confrontado e consolado através dessas figuras, porque essas figuras irão liderar o povo. Então, tanto aqui em Zacarias como no livro de Ageu, eles vão ser citados. Zorobabel vai ser citado, Josué vai ser citado pelo nome aqui. Nessa visão, nós temos, então, a presença de Josué. Josué está diante do Senhor e ele está com roupas sujas, rasgadas. Nós temos o Senhor, podemos imaginar ele sentado no trono, em uma cadeira elevada. E Satanás está ao lado de Josué e se opõe a Josué, né? Se opõe ao livramento e se opõe à bondade que Deus quer demonstrar para com Josué. A oposição de Satanás, ela é uma oposição que vai apontar o porquê que aquele homem maltrapilho não merece o favor do Senhor. Satanás, ele significa adversário. Então nós temos aqui a figura de uma personalidade espiritual que está se opondo à ação de Deus na vida de Josué. Agora, Josué não é apenas Josué aqui. É uma visão que se trata de todo o povo. Então, Josué está representando todo o povo que está diante de Deus. E ele, como sumo sacerdote,
como essa autoridade religiosa máxima, ele está representando, então, a restauração espiritual que Deus está fazendo no povo. Então, está ali Josué, mas não olhe Josué, olhe o povo ali diante de Deus. Em alguns momentos da visão, sim, nós vamos entrar numa particularidade ali a respeito da pessoa de Josué. Mas, no geral, deve ser visto que aquela ação redentora que está acontecendo nessa figura de Josué se refere a todo o povo de Deus.